Boa noite. Olá, Luiz Antônio. Tudo bem? Luiz Antônio, com referente ao sistema cardíaco, nós vamos ver antes um pouquinho sobre o que faz a água. Nós sabemos que a água, não tratada magneticamente, ela forma, então, aqueles clustres, o cacho, os clustres, o que é? Os sais minerais. Eles não gostam de ficar sozinhos, então, quando a água fica parada, a tendência deles é se unir uma com a outra e formando um verdadeiro grupo de moléculas, macromoléculas. E esses macromoléculas formam os blocos. Esses blocos são chamados de cachos ou cluster, que são a união de várias moléculas da água, 15, 20, 30, dificultando a entrada dessa água nas células. Então, o nosso corpo ele perde a imunidade. Mas usando o Silvio Simões, eu estou falando mais, o que acontece ali? Quando a água passa pelo Silvio Simões, leva aquele fluxo magnético, ele dissocia a molécula d'água em OH-, que são íon de hidroxila, e H+, que são íon de hidrogênio. A partir desse momento, a água foi modificada do estado molecular em estado iônico. Daqui para frente não encontramos mais o H2O. E também tem um outro detalhe. Os íons de hidroxila, que é OH-, eles são negativos, eles vão em busca dos sais minerais do nosso organismo. Os nossos sais minerais são todos positivos, porém, dois são positivos, positivos. Então, são chamados bivalentes. Por quê? Porque é positivo, positivo. Que é o cálcio e o magnésio, certo? Então, os íons negativos de hidroxila vão sequestrar os sais minerais. Mas como que cálcio e magnésio são bivalentes, então eles necessitam de dois íons de hidroxila para formar o hidróxido alcalino de cálcio e também o hidróxido alcalino de magnésio. Formado, então, os hidróxido alcalino, que a fórmula dele é a seguinte: cálcio SA, abrir parente, OH, fechar parente, 2. Por que esse 2? Porque precisa de dois íons de hidroxila para poder formar. A mesma coisa o magnésio, Mg, abrir parênteses, OH, fechar parênteses, 2. Por que 2? Porque precisa de dois íons de hidroxila para poder formar, então, hidróxido alcalino. Formamos o hidróxido alcalino de cálcio e magnésio. E poderão perguntar, mas qual é a diferença que tem do cálcio, magnésio e os hidróxidos de magnésio? Grande a diferença. Porque o cálcio e o magnésio, para fazer os efeitos benéficos no nosso corpo, ele necessita de vitamina D. Se não tiver a vitamina D, ele não faz benefício. O nosso organismo absorve mesmo assim o cálcio e magnésio. Só que, em vez de fazer os benefícios, faz os malefícios. Entre eles, entre a produção de cálculos renais, cálculos biliares, entupimento dos vasos dos rins, entupimento dos capilares. E o pior de tudo é a calcificação das artérias. Sabe o que é a calcificação das artérias? Bom, vamos fazer, vamos dar um exemplo. Nós todos conhecemos uma viga de concreto, uma chapa de concreto, né? Sim, mas o que que une, que faz essa união toda? É o cimento, ele une o grãozinho de areia, brita, ferro, tijolos, etc. E
faz aquele grupo todo e forma, então, aquele bloco de cimento, certo? Na água, o que acontece? O cálcio e magnésio vivem todos os outros sais minerais e ele faz, então, o papel do cimento. Ele faz, a tendência é formar aquela calcificação nas artérias, que é mais ou menos isso aqui, veja. Essa aqui é uma calcificação feita num tubo. Tá? Então, à medida que eles vão aderindo os sais minerais e formam essa incrustação, isso que é chamado incrustação. Tá? Mas no nosso organismo, isso que é chamado de calcificação. Então, o que acontece ali? Vai fechando a passagem do sangue nas artérias e nas veias, dificultando a passagem do sangue. E dificultando essa passagem, o que, que pode acontecer, gente? Pode acontecer que, de uma hora para outra, rompe um vaso, onde que dá, então, os AVCs, certo? Agora, preste bem atenção, porque é muito importante. Usando a água magnetizada, o magnésio vai tirando aquela calcificação lentamente. Eu não tira de uma vez só, porque tirasse, daria entupimento lá na frente e seria a bobagem certa na hora. Então, ela vai tirando lentamente aquela calcificação e fica no sangue e depois lá nos rins, então é feita a filtragem. Cálcio e magnésio. Informou a calcificação antes, agora o hidrocloralcalino ele vai tirando lentamente, deixando o sangue mais fino, limpando a passagem do sangue, limpando os vasos dos rins, limpando os capilares, deixando então uma circulação melhor. Muitas vezes a gente tem os pés frios, as mãos frias. Por quê? Porque não está circulando sangue. Houve um entupimento dos capilares. O sangue não estava circulando. Usando essa água, lentamente vai desobstruir e o sangue vai passar nisso ali. Então vai aquecer os pés, as mãos, etc. Esse é um exemplo que dá. Então, qual é a vantagem da água magnetizada? É justamente isso ali. Ele faz com que magnésio controla totalmente o cálcio. Ele não deixa mais formar as incrustações. Deixa o sangue fluir normalmente, afinando o sangue e fazendo o que o sangue tem que fazer, passar em todos os tecidos do nosso organismo, por causa que vai ter a passagem livre. Tá claro? Outras vantagens que essa água faz. O revestimento do silosimol e do topo-H+, antigamente vinha com aço inoxidável. Um estudo feito pela Timor encontraram uma resina resistente tanto quanto o aço, ou até mais, mas com uma vantagem. E tem na composição dessa resina, entre três minérios, estado puro, uma pureza acima de 95%, quando esses três minérios se unem, eles emitem o infravermelho longo. O infravermelho longo nós sabemos que é um anti-inflamatório por essência. Aqui na água tem quatro finalidades. O infravermelho. A primeira, repor os efeitos do sol na água. Quando a água lá da Estação de Tratamento de Água, chamado ETA, vem até a nossa casa vai por reservatório, não apanha mais sol. A água fica parada. E quando a água fica parada, o que acontece? Então, sais minerais, que não vão ficar sozinhos, eles unem uma molécula com a outra e vão formando grupos de moléculas. Esses grupos de moléculas, que tecnicamente é chamado de cacho ou de cluster,
mas não nutre nossas células. Por quê? Porque ela fica um tamanho grosso. A nossa célula foi feita para entrar uma molécula por vez. E esse grupo não entra. Então, nós perdemos a nossa imunidade. Nossas células têm toxinas dentro. Se a gente não limpar, poderá vir a doença. Mas, então, como o segundo papel do infravermelho, ele dissocia, ele solta essas moléculas, deixa as moléculas soltas, totalmente livres. O terceiro papel dele é deixar os sais minerais microscópicos fininhos. Então, isso entra em qualquer orifício da célula, nutrindo totalmente as nossas células. E a quarta acompanha a água. Então, quando essa água chega numa célula que está inflamada, ele, em primeiro lugar, desinflama a célula e depois nutre a célula. E deixando com isto, então, o sangue mais fino, limpando as impurezas que tem das artérias, como nós falamos, se tiver calcificação, ele vai tirando. Tá? Não se preocupem se vocês fizerem, se vocês estão com, digamos assim, com colesterol alto. Se fizer um exame e constatar com ele alto, começam a beber a água, depois do mês e pouco, vão fazer exame de novo, o colesterol poderá dar um índice maior. Mas não se preocupem, porque isso é bom sinal. Que ele já está tirando aquelas impurezas que tem dentro das veias, das artérias, vai para o sangue. E quando é pego o sangue para analisar, tem então o sangue normal e mais essa carga que está tirando. Mas em questão de 3 meses, faço de novo exame, eu vi que está dentro da normalidade. Isso acontece, tá? Isso acontece. Bom, então já nós estamos mostrando para vocês a facilidade de, usando essa água, de limpar o nosso sangue, deixando o nosso sangue mais livre, mais limpo e mais fino. O que acontece? Evita a possibilidade dos infartos, dos derrames, dos AVCs. Por quê? Porque tem passagem livre. O que que dá o derrame? O que que dá um AVC? É quando tem obstrução da passagem do sangue. Então, o coração vai mandando, se uma estoura a veia, estoura o vaso, e ali é feito, então, o vaso. Usando essa água, diminui violentamente a possibilidade de um AVC, certo? Outra vantagem que nós podemos usar também, nós temos, por exemplo, a família muito interessante, que vai ajudar a circulação do sangue, vai evitar a formação de varizes, vai aumentar nosso colágeno, vai também evitar a irradiação dos eletrodomésticos, etc. E o mesmo material da família, nós temos a pulseira. Pulseira, essa aqui, gente. Essa aqui não é magnética. Ela tem o infravermelho longo e os íons negativos. O que eles fazem no nosso organismo? Aumenta a estabilidade, a agilidade, a, a circulação sanguínea e também ajuda para evitar a irradiação dos eletrodomésticos. Então, se puderem usar, se é interessante. Se puderem usar para mim, melhor ainda. Isso tudo é. Gente, eu tive uma experiência esta semana e eu fiquei abobado. Eu estava fazendo um trabalho, tinha que cortar algumas folhas e como que é um bloco de 50 folhas, eu tinha cortado pela metade. Então eu prendi numa tábua, um pedacinho de tábua, um daqueles. Eu botei uma madeirinha em cima para poder cortar certo. Então cortei, tirei um
foi cortado e outro ficou preso no papel. E eu me descuidei e me caiu a tábua em cima do pé, à esquerda. E o dedo, que seria correspondente a esse aqui, ó, central, caiu bem em cima da primeira farmácia. Tipo, deve ter quebrado. Uma dor violenta. E não fui ao médico porque não estava fechado o hospital naquela hora. Eu aguentei aquela dor bastante e estava com dificuldade de caminhar. Aí eu botei, então, a família. Família. E sabe o que aconteceu? Comecei a caminhar normal. Aliviei as dores. É importantíssimo. Bom, eu queria falar então sobre o sangue e os efeitos químicos. É isso ali. Tomando a nossa água, afina o sangue, limpa as artérias e as veias, faz o sangue circular melhor, evita totalmente que dê os AVCs. Tá? Então não deixe para amanhã, faça um novo. Faça um novo. Isso é muito interessante. Tá? Era isso, gente, que eu queria falar com vocês. Um abraço e vamos lá. Vamos adiante.